PH Vox é Paulo Henrique Araújo. PH, querido, boa tarde, seja bem-vindo. Uma honra tê-lo conosco, PH. Olá, Pitoli, alegria toda minha. Uma boa tarde a toda a audiência da Auriverde também. Pois é, meu caro, e temos bastante coisa acontecendo, né, no mundo e principalmente essa questão envolvendo Anthony Fauci. As novidades não param de acontecer. E o que que nós tivemos, meu caro? Dois legisladores aqui dos Estados Unidos, o senador Ron Johnson, republicano do Wisconsin, e Rand Paul, do Kentucky, eles tiveram acesso a um iPhone funcional, né, podemos colocar assim, de uso profissional, do Anthony Fauci, e nesse iPhone eles tiveram mais de 34 mil mensagens recuperadas dele. E ali, entre as informações, existe dados dele conversando com outros cientistas, demonstrando preocupação quanto à questão dos efeitos que a vacina poderia trazer para as mulheres grávidas. E isso está gerando aqui situações muito adversas na mídia americana. Por um lado, existem aqueles que estão dizendo que essa é uma preocupação normal sobre qualquer medicamento que possa ser ministrado a qualquer tipo de pessoa, e ele estava fazendo esse tipo de consideração. Mas, por outro lado, também existe um debate muito amplo de que era um medicamento que estava em testes e estava colocando em risco não somente a vida das mulheres, mas também dos bebês, que era um risco duplo e que isso deveria ter tido um cuidado maior. Então o debate vai ficando cada vez mais amplo e a retórica vai subindo para cima do Anthony Fauci, meu caro Pitoli. PH, eu vou num objetivo de dar um follow-up, um upgrade na informação, quando o assunto é Anthony Fauci, porque, diante disso, aumenta a possibilidade de a justiça ser feita ou ainda o induto do Biden atrapalha qualquer possibilidade? Nesse caso, o induto do Biden, ele atrapalha qualquer possibilidade. O que pode acontecer é que nós tratamos na semana passada de que alguns estados, com essa informação, possa levantar ali dados locais. Por exemplo, eles vão lá verificar, fazer um levantamento da quantidade de mulheres que eram gestantes na época, que tomaram ali o medicamento e a partir disso tiveram aborto. E se eles conseguirem tabular isso em um número expressivo, isso poderia virar um problema para o Anthony Fauci dentro dos estados localmente. Já tem alguns estados que estão processando e abrindo processos contra o Anthony Fauci e ele sendo condenado, isso poderia ter problemas em esferas estaduais. No mínimo, ele não poderia mais entrar nesses estados. Ou olhar ainda, PH, e aqui pode parecer uma viagem, para Claro. algo criado como Nuremberg, né? Como é que a gente vai julgar esse cara? Ó, pera um pouquinho, se ele validou a vacina, e a vacina foi aplicada na Espanha, na Inglaterra, na Itália, opa, a gente pode criar um tribunal para julgar as ações em tempos de pandemia que trouxeram risco ou consequências a partir destes cientistas. Não sei, posso estar viajando aqui, sabe por quê, PH? Nós que temos sede de justiça, a gente fica incomodado e indignado, porque eu não sei se você teve, PH, mas eu tive pessoas próximas que morreram, cara. Morreram, morreram. Pessoas saudáveis, absolutamente saudáveis, e que morreram. E que não encontra nenhuma outra opção a não ser o inoculante, o resultado disso. Então, o que a gente quer é justiça, viu, PH? Pois é, Pitoli. Olha, eu vou falar uma coisa. Acho que é difícil cravar qualquer ponto, mas o lobby da indústria farmacêutica mundial vai ser muito forte para abafar esse caso, né? Eu concordo. E deixar isso de lado. A gente vê que tem uma disposição nos Estados Unidos, de uma parte aqui dos Estados Unidos, né? Começou uma operação agora meio que de vamos classificar tudo isso como uma perseguição a um homem que estava buscando soluções, tá? Começou esse movimento aqui nos Estados Unidos também, e a mídia brasileira rapidamente embarcou. Perceba, né, Pitoli? Na semana passada você comentou comigo, olha, aqui é um silêncio absurdo, etc. Na hora que começaram a surgir as primeiras manchetes de opinião mais leves,
nesse ponto, né, nessa narrativa que eu estou comentando, rapidamente a mídia brasileira embarcou. Inclusive já está indo até para debates, né? Nós vimos o Fernando Haddad falando que os apoiadores, né, e os correligionários do Tarcísio de Freitas eram negacionistas, eram isso, era aquilo. Ele voltou com essa tarimba, e como se o Fernando Haddad achasse que a população, principalmente do estado de São Paulo, né, não lê notícias, não se informa e só assiste a Globo, né? O PT continua mofado em suas ideias e tentando bater com esse carimbo, com esse rótulo novamente. É uma situação bem crítica que a gente vai assistir nesse cenário. Eu vou dizer assim, a minha opinião muito sincera para você, tá, Pitoli, saindo um pouco do campo da informação. Eu acho que vão transformar a vida do Anthony Fauci pessoalmente no inferno até o fim da vida dele. Ele já está com 85 anos de idade, mas eu acho que dificilmente nós teremos maiores consequências ao restante dos envolvidos, principalmente quem estava pagando ele. Vai ser aquele famoso entrega seu anel e fique os dedos. Que a verdade prevaleça, né, PH? PH, o que vem de Putin tem caça a partido de oposição na Rússia? Exatamente, meu caro. Olha só, a Suprema Corte da Rússia, eu já tinha até adiantado esse tema, né? Na semana passada, no programa com o nosso querido Serrão, estavam ali buscando silenciar um partido chamado Yabloko. Deixa eu só pegar aqui o nome, Yabloko. E esse partido, Yabloko, ele era o único partido de oposição que tinha ali uma disposição de falar contra a guerra da Ucrânia. E aí, meu caro Pitoli, nós teremos eleições legislativas agora em setembro na Rússia. E um expediente muito conhecido no Brasil, que não é à toa que ele é muito conhecido no Brasil, ele simplesmente foi utilizado na Rússia, que é justamente partidos da base governista de Vladimir Putin entraram com um processo falando sobre diversas denúncias de corrupção e também denúncias de tratamento de temas antipatrióticos, temas que não prezavam pela soberania russa e tudo mais. E isso foi a julgamento. E agora nós temos, né, o Yabloko sendo excluído das eleições, ou seja, um partido foi proibido de atuar nas eleições, de concorrer nas eleições, por conta das posições de assuntos ligados à política externa do país. Olha, Pitoli, eu vou dizer uma coisa para ti. Acho que a gente tem muita semelhança disso no Brasil e não é à toa, né? Não é à toa. Não sei se o amigo vai lembrar, em 2019, na época da CPI das fake news, nós tivemos um senador da Bahia, que era o presidente dessa sessão, dessa CPI, chamado Ângelo Coronel. E ele foi para a Rússia, gravou um vídeo dentro do Kremlin, falando que estava lá para aprender com os russos como fazer para combater as fake news em um ambiente virtual e tudo mais. Olha, não sei, é difícil a gente afirmar qualquer coisa, mas são tantas similaridades que parece que a bagagem voltou cheia do Ângelo Coronel, né? Sim. Aliás, a gente gosta de aprender com a turma, né? Porque a Janja não pediu para o Xi Jinping para intervir nas redes sociais aqui, o modelo de censura. Então o PT tem como modelo o cerceamento da liberdade, né? Isso é nítido para nós, né? Então, o modelo é Xi Jinping, o modelo é o Putin, aí olha para o Maduro, vê o que o Ortega está pensando. Aliás, PH, logo no início do governo Lula 3, quando o Sergei Lavrov, o chanceler russo, passou pelo Brasil de sapatênis, não é exagero, sapatênis, ou seja, informalmente, e sai daqui e segue para Venezuela, Nicarágua e Cuba e vai para a Rússia de novo, ali ele deu todas as pistas de quem eram seus amigos, de quem ele buscava. Enfim, acho que é mais do mesmo, né, PH? Olha, e nesse caso, Pitoli, tem um agravante, que além do sapatênis, né, ele chegou com uma carga de 5 toneladas, que até hoje ninguém sabe o que é,
E teve um avião russo que ficou escondido no hangar durante 3 dias e depois ele foi embora, que estava com esse conteúdo de 5 toneladas e até hoje não se sabe o que tinha dentro desses contêineres, tá? Então é mais um mistério aí. Ou que foi daqui também com Janja, as coisas que nós vamos saber. Ô, PH, qual a situação da Colômbia e da Venezuela agora? Olha, a situação, meu caro, vai ficando cada vez mais crítica. Nós tivemos há 40 dias atrás um terremoto na Venezuela e agora temos outro terremoto na Colômbia, né? Como tenho certeza que já foi noticiado, mas eu quero trazer atualizações sobre dessas duas catástrofes, né? Esses dois cenários horríveis. Na Venezuela, Pitoli, o duplo terremoto que nós tivemos teve o seu número de mortos atualizados, tá? 6.301 mortos. Tá? Esse é o número que nós temos na Venezuela nesse momento. Aqui eu quero até fazer uma menção ao meu amigo Marcos Schottges, amigo e colega nosso aqui, né, Pitoli, lá da Epoch Times Brasil também, que foram à Venezuela, fizeram um trabalho mostrando o que estava acontecendo lá e a situação ainda continua muito difícil, tá? Tem cidades na Venezuela que ainda está muito difícil até caminhar devido ao mau cheiro dos corpos que ainda não conseguiram ser resgatados. A situação é crítica. E agora nós tivemos esse forte tremor na Colômbia. Qual que é a grande situação que nós temos ali, Pitoli? A Colômbia ainda não parou de tremer, tá? Já tivemos aí registrados mais de 60 réplicas do terremoto, ou seja, como se fosse o eco, né, do terremoto, mais 60 tremores de menor intensidade, mas isso ajuda ali construções que estão com problemas a cair, entre outras coisas. O número de mortos nesse momento é de 181, tá? 181 mortos. O número de desaparecidos também não para de crescer. Nós temos uma outra informação também que vem do próprio governo. O presidente que foi empossado na sexta-feira, Abelardo de las Priedes, ele está trabalhando nos locais, ele está despachando nos locais onde aconteceu o terremoto, e a cidade de Cali, entre outras cidades, foram militarizadas, tá? Ou seja, elas estão sob lei marcial, justamente para evitar saques e desordem nas operações de resgate, para que não comecem ali a acontecer saques tanto dos locais, né, onde houveram os desabamentos, as casas e tudo mais, mas também como principalmente de centros de distribuição, estoques, supermercados que estão de pé e coisas do tipo. Então a situação é bem crítica, né, e é uma calamidade, né, ali nas placas que nós temos na região norte do nosso continente, né, do nosso subcontinente da América do Sul, Pitoli. O PH, e muito por conta de uma falta o resultado da Venezuela em especial, falta de estrutura, né, PH? O desmonte do Estado contribuiu para o resultado, né? E mais do que isso, já tem várias denúncias que agora já começam a ser comprovadas, Pitoli, que muitas casas populares entregues pelo governo não tinham a estrutura necessária para aguentar tremores de terra. E ali na Venezuela sabe-se que o país está próximo a uma placa tectônica, então não é incomum acontecer terremotos lá. Já houveram outros na história recente, claro que esse foi mais forte, mas as casas e os prédios eles não estavam preparados, eles não estavam seguindo as regras da construção civil e tudo aquilo que era necessário para que tivesse uma maior segurança. É óbvio que se tivéssemos um terremoto da magnitude que foi, haveria problemas, haveria ali perdas de vidas humanas, haveria desabamentos, mas não na intensidade que foi ali no momento. Agora vamos aguardar e torcer que na Colômbia a situação tenha sido diferente, meu caro. PH Vox é Paulo Henrique Araújo, passando por aqui às terças e quintas para conversar com a audiência do Jornal da Auriverde. PH, mais uma vez obrigado pela atualização das informações. Sempre um prazer, Pitoli. Um grande abraço à audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima, meu caro. Até, querido PH Vox.